Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer como está a sua situação econômica e financeira, a sua história, a sua trajetória, e uma empresa que tem uma história maravilhosa que com certeza vocês vão gostar muito de toda essa trajetória aqui, de uma aula de empreendedorismo também. E essa empresa já passou aqui pelo canal no ano de 2021, estamos atualizando as informações, atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos. E no caso dessa empresa, a solicitação partiu do Luiz Otávio Moreira. Ô Luiz Otávio, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua sugestão. E caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf e manda sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos esses que estão disponíveis também na plataforma Hotmart, até porque caso você queira fazer as suas análises, interpretar, entender como é que é todo o processo de análise de balanço de uma empresa, está lá no nosso curso na plataforma Hotmart. Inclusive na descrição aqui tem o link de acesso, você pode clicar no link de acesso e assistir o nosso curso de análise de balanço e você mesmo fazer toda essa interpretação aqui das demonstrações contábeis. Será um prazer ter vocês junto conosco. E a empresa sugerida lá pelo Luiz Otávio Moreira é a Via SA, que é a Via Varejo, que é as Casas Bahia, que também é a Ponto Frio, a Ponto, enfim, a Bartira, enfim, tem muita história por trás, né? Mas vamos retratar um pouquinho dessa história aqui, que ela começa lá no ano de 1952, com a chegada aqui no Brasil do Samuel Klein. O Samuel Klein fugiu lá dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e veio se estabelecer aqui no Brasil justamente para tentar a vida aqui longe da guerra, longe de toda aquela dificuldade. Começaram assim como diversos imigrantes que vieram para o Brasil e que hoje, se o Brasil é o que é, devemos muito a todos esses imigrantes que vieram aqui tentar a vida e construir as suas empresas aqui. E o Samuel Klein, quando ele chega no Brasil, e naturalmente que como todo imigrante chega com pouco dinheiro, desconhecendo a nossa realidade, o nosso mercado, enfim, aí vai se dedicar à venda. E aí, naturalmente, o que ele faz? Ele compra ali uma charrete e começa a colocar coisas na charrete e sai vendendo, que são os antigos mascates, né? Então, enche a charrete de produtos para serem vendidos e sai vendendo de porta em porta, e depois ele lá onde ele chega, compra produtos e vem vendendo de lá para cá. E assim foi a trajetória de Samuel Klein no seu início aqui no Brasil, como um vendedor ambulante, né? Um vendedor de charrete, um mascate, né? Só que daí na sequência, o que ele faz? Lá em São Caetano do Sul, onde ele se estabeleceu, no interior ali de São Paulo, ali grudadinha a capital, aí ele monta a sua primeira loja. E por que ele montou essa primeira loja? Porque daí tinha muita gente que queria comprar mais produtos dele e ele ia demorar novamente para passar ali pela região. Então ele resolveu montar uma loja para ir atendendo o pessoal quando ele estivesse viajando, fazendo a venda dos seus produtos. E aí começa então a primeira loja. Mas como a clientela dele era formada basicamente por nordestinos, então em homenagem aos seus clientes ele colocou o nome da empresa de Casas Bahia, né? Então por isso que tem o nome de Casas Bahia em homenagem à clientela que ele atendia na época lá em 1952, 1953, por aí. E aí daí na sequência, a partir de 1957, aí ele começa a abertura de outras lojas, né? E vai aumentando a sua clientela e depois aí, na sequência abre também fora ali de São Caetano, vai para todo o interior de São Paulo, vai para a capital também e vai espalhando lojas por todo o estado de São Paulo. Chegando no ano de 1993, as Casas Bahia já eram fortes dentro de São Paulo. E aí começou sua expansão para outros estados e começou a avançar também a abertura de filiais em outros estados também. Na sequência, um dos produtos que era bastante vendido, que eram os móveis, né? Aí ele monta uma fábrica, que é a Bartira, que é justamente para fornecer os móveis vendidos pelas Casas Bahia. Aí na sequência, já em 2005, as Casas Bahia já tinha dentro da sua carteira mais de 23 milhões de clientes cadastrados e sempre através do carnezinho das Casas Bahia. Aí chega na sequência ali nos anos 2000, as Casas Bahia já era a maior loja, né, maior rede de varejo aqui do Brasil. E tanto que daí no ano de 2009, ela acaba sendo comprada pelo Grupo Pão de Açúcar do Abílio Diniz.
né, ali num processo de fusão ali das duas empresas, mas o controle acabou ficando com o grupo Pão de Açúcar. Pão de Açúcar que já havia comprado anteriormente a Ponto Frio e transformou na Globex, né? E aí as Casas Bahia veio fazer parte dessa Globex junto com a Ponto Frio. E aí na sequência daí troca o nome ali das Casas Bahia, né, para Via Varejo. E depois daí passa também a investir no e-commerce também e vai ampliando. Porém, nessa gestão ali do Grupo Pão de Açúcar, foi uma gestão com muitos atritos com a família Klein, tanto é que a família Klein acabou se retirando totalmente do Grupo Pão de Açúcar e o comando acabou ficando ali com o Grupo Pão de Açúcar, que também teve seus conflitos lá com o Grupo Cassino. Na sequência, o Abílio Diniz teve que se retirar também do Grupo Pão de Açúcar e o controle, o comando passou a ser da rede Cassino lá da França. Bom, nesse processo todo, as Casas Bahia acabou sendo muito enfraquecida. Tanto que chega agora no ano de 2019, a família Klein, já através do Michael Klein, que é filho do Samuel Klein, já que o Samuel já havia falecido, o Michael compra novamente as ações que eram da sua família e passa novamente a ter o controle das Casas Bahia. E nesse processo, além das Casas Bahia, veio também a Ponto Frio. Então, a Ponto Frio, que depois passou a ser só Ponto, passou a ser parte desse conglomerado, agora voltado para o varejo. Mas para que possamos entender hoje como que está a situação das Casas Bahia, ou da Via Varejo, enfim, trouxe para vocês aqui os balanços desde 2018, uma base histórica maior, para que você possa acompanhar como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo de todo esse período. Então temos aí 2018, 2019, 2020, 2021 e também as informações agora de setembro do ano de 2022. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Via SA e como eu falei para vocês, trouxe uma base histórica maior aqui para que a gente possa entender tudo que vem acontecendo, todas essas transformações que a Via vem passando ao longo desses anos, né? Então temos aqui 2018, 2019, 2020, 2021 e também as demonstrações agora do dia 30 de setembro de 2022. Começando lá pelo ano de 2018, o que é a Via através dos seus números? Uma empresa de 24 bilhões de reais, né? Desses 24 bilhões de reais, a maior parte está aqui, ó, no capital de giro, 13 bilhões 552 milhões, que representava 54,9% de tudo aquilo que a empresa possuía. Desse valor, a empresa tinha em caixa, em dinheiro, em caixa, banco aplicação, 3 bilhões 711. 3 bilhões 768 milhões de reais, enquanto se receberam, e os estoques da Via eram de 4 bilhões 781 milhões de reais. Chegando em 2019, a empresa permanece estável aqui com seus 24 bilhões, 424 milhões, reduz aqui o capital de giro para 12.452, com 51% de representatividade. Reduz o volume de dinheiro em caixa, cai para 1 bilhão 364, porém aumenta o contas a receber, que vai para 512, e o estoque aqui uma pequena queda, fechando em 4 bilhões 565 milhões de reais. Chegando em 2020, o ano da pandemia, mesmo com a pandemia, a empresa foi para 33 bilhões, o tamanho da Via. E desse total de 33 bilhões, 19 bilhões estava aqui no ativo circulante, no capital de giro, que passou agora a representar 58,2% de todo o patrimônio da empresa. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, que vai para 2 bilhões 984, aumenta o quanto a receber para 7.907 e aumenta os estoques, que vai para 6 bilhões 176 milhões de reais. Chegando em 2021, uma empresa cresce que mais um pouquinho, vai para 35 bilhões 340 milhões, reduz o capital de giro para 18.464, reduz também o volume de dinheiro em caixa, que fecha agora com 1 bilhão 781, também uma redução do quanto se receber, fechando com 6.900, e o estoque aqui aumenta praticamente em 1 bilhão de reais nesse ano de 2021. Chegando agora em setembro, a empresa tem aqui um tamanho total de 34 bilhões 041 milhões. Diminui ainda mais o capital de giro, que fecha com 15.217, reduz o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão 232, reduz também o contas a receber 4.812 e reduz os estoques, que fecha com 6.418. Portanto, a Via, que vinha aqui praticamente estável entre 2018 e 2019, aumenta o seu tamanho em 2020 e 2021 e agora sofre uma pequena redução, fechando em 34 bilhões de patrimônio total.
vamos ver da onde que vem os recursos para que a Via possa trabalhar. E esses recursos, eles vêm de capital de terceiros, que é o total do endividamento, e de capital próprio, que é o patrimônio líquido. Então, repare que no ano de 2018, o endividamento total da Via era de 22 bilhões 677 milhões de reais. Diante de um patrimônio aqui de 24.676, ela devia 91,9% de tudo aquilo que ela possuía. E o capital próprio da empresa apenas 8,1%. No ano de 2019, a dívida agora vai para 23 bilhões 846 milhões, com 97,6% o peso da dívida. Então repare que aqui, ó, apenas 578 milhões de reais era o capital próprio da empresa, 2,4% do que ela tinha era capital próprio, o restante tudo capital de terceiros. Então, um endividamento extremamente elevado. Chegando em 2020, o endividamento vai agora para 27 bilhões 077 e o capital próprio aqui aumenta para 5 bilhões 979 milhões. E com isso, o endividamento agora ele cai aqui para 81,9%. Chegando em 2021, a dívida vai para 29 bilhões 703 e o percentual, a representatividade da dívida de 84%. E fechando agora 2022 em setembro, com a dívida de 28 bilhões 536 milhões, 83,8%. Portanto, o endividamento da Via ou das Casas Bahia sai com 91 para 97, cai para 81, 84, permanece estável em 84%. Olhando agora os resultados produzidos pela Via, em 2018, faturamento 26 bilhões 928 milhões de reais. Em 2019, 25 bilhões 655 milhões de reais. Em 2020, o ano da pandemia, mesmo com a pandemia, o faturamento aumentou, foi para 28 bilhões 901. Em 2021, 30 bilhões 899. E agora, em 2022, acumula um faturamento de 22 bilhões, projetando algo aí em torno de 28 a 29 bi de faturamento para esse ano de 2022. Mais importante do que faturamento está ali debaixo, onde está aqui o lucro líquido do exercício, só que na verdade, olha aqui, ó, está entre parênteses. Então é um prejuízo de 291 milhões em 2018. Prejuízo de 1 bilhão 433 em 2019. Em 2020, aí ela tem o lucro, 1 bilhão de reais de lucro em 2020. Porém, em 2021 volta a ter prejuízo, 297 milhões, e agora até setembro vem acumulando um prejuízo de 179 milhões de reais. Então repare que, apesar da pandemia, apesar de ser um ano mais complicado, foi o único ano nessa sequência histórica aqui que a empresa teve lucro. Então ela vem com prejuízo lá em 2018, 2019, 2021 e agora em 2022. Apenas em 2020 que ela teve aqui um lucro de 1 bilhão e 4 milhões de reais. Então dá para se observar que a empresa ela vem aí diante de todas as transformações que ela passou e troca de comando por diversas vezes, ela vem aqui tentando reduzir o seu endividamento, né? Tanto é que já está na faixa de 84%, vem tentando aumentar o seu faturamento, mas em compensação não está conseguindo gerar os resultados, razão pela qual os resultados dela acabam sendo negativos e isso acaba se refletindo também no valor das ações da Via SA. Mas o que eu trago para vocês aqui nesse quadro os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Via? R$ 3,44, isso em termos de patrimônio. E o valor de mercado dela, hoje, se você for comprar uma ação da Via, você vai pagar R$ 2,55. Então, o valor que ela está sendo comercializada é abaixo daquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio. O que nos dá um PVP de 0,74. Isso quer dizer, um deságio de 26% no valor das ações da Via. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses vem aqui, entre parênteses, ali, um prejuízo de 9 centavos por ação e, consequentemente, uma rentabilidade negativa, quer dizer, quem comprou as ações ou quem vai ter as ações da Via está perdendo 3,53%. Dividendos por ação, com os prejuízos que a empresa vem apresentando, não há como se falar em dividendos. E a relação preço/lucro também não existe, por quê? Para ter retorno, para ter um tempo de retorno, primeiro tem que ter retorno, e para ter retorno tem que ter lucro, e o que a empresa não vem apresentando.
Free float da Via, 75,8% de suas ações estão sendo negociadas livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along da empresa é de 100%. Isso quer dizer, se a empresa for vendida, o valor a ser pago para os minoritários é o mesmo que será pago para os majoritários. Mas eu trago para vocês aqui nesse quadro também o comportamento da ação da Via, e aqui eu trago apenas 2021 e 2022. Por quê? Porque em 2021 houve a troca do ticker da Via, que deixou de ser o VVAR3 para ser VIA3, né? Então aqui desde o momento que a empresa trocou o seu ticker. E quando fez essa troca, a cotação de uma ação da Via estava em R$ 11,27. E repare ali que ela vem ali numa sequência de quedas ali, né? Até o 2022, quando ela já está na faixa de R$ 4,00. E durante o ano de 2022, as ações aqui vêm caindo. Claro que vai sofrendo ali algumas oscilações para cima ou para baixo, mas ela vem trabalhando um patamar bem baixo aqui, inclusive chegando a valer abaixo de R$ 2,00, inclusive nesse mês de dezembro. E agora deu uma pequena recuperação ali, tendo a sua cotação fechada ali, no dia ali, chegando a bater em R$ 2,55, no dia 26 de dezembro, quando da gravação desse vídeo. Então, nesse gráfico aqui, você vê quando que a ação da Via esteve mais alta, quando que ela esteve mais baixa e como que vem se comportando o valor das ações da Via SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Via SA, ou as Casas Bahia, estão aí devidamente analisadas. Casas Bahia que começa toda essa história em São Caetano do Sul, em São Paulo. Falando em São Paulo, um grande abraço para Wanderson Santana e um abraço para todo mundo aí de São Paulo que acompanha aqui o nosso canal, que está sempre junto conosco, mandando mensagens aqui. Eu agradeço imensamente. E as Casas Bahia, ou a Via SA, como você viu nos números aí, vem sofrendo bastante, né, com todas essas turbulências econômicas que o Brasil vem enfrentando desde a época da pandemia e tudo mais. Então, é um setor que acabou sofrendo muito, não só as Casas Bahia ou a Via, né, como também todas as demais empresas da área de varejo. E acabam sofrendo não só nos seus números no balanço, mas acabam sofrendo bastante também na cotação das suas ações, que, como vocês viram aí também, vem passando por muitas turbulências. E a gente fica aqui na expectativa de que o cenário econômico brasileiro ele comece a nos passar um pouco mais de confiança, nos passar um pouco mais de segurança, para daí, a partir desse momento, as nossas empresas começarem a reagir tanto nas suas demonstrações contábeis, como também na cotação das suas ações. E o varejo, ele sofre bastante, por quê? Porque dentro dessa instabilidade econômica, a falta de confiança afasta o consumidor das compras. Por quê? Se você não sabe se vai estar empregado daqui um mês, 2 meses, 3 meses, você evita de comprar, você já fica inseguro em relação à compra. Se você tem um dinheirinho guardado, você evita de gastar esse dinheiro porque você não sabe o que vai acontecer. Então a instabilidade econômica ele deixa o mercado mais travado, mais receoso. Também a questão da elevação da taxa de juros afasta o consumidor das compras, porque o brasileiro, de uma forma geral, depende do crédito para comprar, e se o crédito acaba ficando caro, também acaba afastando. Enfim, o varejo acaba sofrendo imediatamente essa pancada. Esperamos que a economia nos dê aí um ânimo, nos dê um respiro para que nossas empresas de varejo possam ir bem. Porque a partir do momento que as empresas de varejo vão bem, elas puxam a indústria. E aí, puxando a indústria, a gente está puxando toda uma cadeia de desenvolvimento, né? Com geração de emprego, geração de renda e tudo mais, é o que vai fazer a economia do Brasil girar de uma forma melhor. E você que é investidor, investe em ações ou pretende investir em ações, naturalmente que com a recuperação econômica e a recuperação dessas empresas, você vai ter um retorno mais do que justo e mais do que esperado. E fica aqui a nossa torcida para que tudo possa ir bem nesse ano de 2023. Dito isso, bons investimentos para vocês.